Alô, Carol, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho a respeito dessa melhor disciplina do mundo, que é a Química, né? E na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho alguns conteúdos dentro da parte de Físico-Química, né? A parte que envolve um pouquinho da ferramenta matemática, ok? E especificamente vamos trabalhar com as concentrações das soluções, né? Visto que nós já vimos anteriormente o que era uma dispersão coloidal, vimos o que era uma suspensão e as soluções, ou também chamadas soluções verdadeiras, ok? Então, só para recordar, existem vários tipos de unidade de concentração, tais como molaridade, ou concentração em mol por quilo, fração molar, né? Títulos em massa, em volume, título percentual, partes por milhão, partes por bilhão, concentração comum, ou também chamado concentração em gramas por litro. Temos também a concentração em quantidade de matéria, ou também conhecido como molaridade, ou concentração em mol por litro, ok? Então, na aula de hoje, que é a aula 1, vamos trabalhar com dois tipos de unidade de concentração. Um é a concentração em gramas por litro, também chamada concentração comum, e a outra vai ser a concentração em mol por litro, ou também chamado concentração em quantidade de matéria, ok? Então vamos lá. Questão 1, pessoal. A questão 1, ela diz assim: o limite máximo de ingestão diária aceitável, o IDA, de ácido fosfórico aditivo em alimentos é de 5 mg por quilograma de massa corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro, que uma pessoa de 60 kg deve ingerir para atingir o limite máximo do IDA. Então, pessoal, primeiro, toda questão que você lê, né, na parte de química, física, até mesmo matemática, que envolva um pouquinho de cálculo, de raciocínio matemático, temos que fazer uma única coisa: colocar os dados. Leu a questão, coloca os dados. Porque quando você colocar o que a questão te forneceu e o que ela pede para que você calcule, fica mais fácil você pensar numa rota que você possa seguir para poder chegar ao resultado final, ok? Então perceba, qual a nossa variável aqui, pessoal? A nossa variável é o volume de refrigerante, contendo o tão famoso ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico, para quem não se recorda, é um oxiácido, né? Mas peraí, os ácidos se dividem em quê? Se dividem em hidrácidos e oxiácidos. Qual a diferença entre um hidrácido e um oxiácido, professor? O hidrácido é chamado de ácido não oxigenado. Por quê? Porque ele não apresenta oxigênio. Já os oxiácidos, como é o caso do ácido fosfórico, são ácidos que apresentam átomos de oxigênio. Então vamos lá. Ele te pede o volume e ele te deu, pessoal, a concentração em gramas por litro, ou também chamado concentração comum. Então perceba, para a gente fazer esse cálculo trabalhando com a equação, temos que recordar qual equação nos permite calcular esse tipo de concentração. E assim, pessoal, como é que eu calculo a concentração comum, ou também chamado gramas por litro? Só você pegar M1, que referencia a massa do soluto, dividir pelo volume da solução expresso em litros. Essa é uma opção, certo? Então concorda comigo que se o autor pede para a gente o volume, a gente tem que ter a concentração, temos que ter a massa. Só que esse é o problema. Ele só nos deu o que? A concentração. Então, para que a gente possa encontrar o volume, a gente tem que encontrar o que? A massa. Mas a massa, pessoal, vamos encontrar através dessa relação que ele dá aqui em cima. Ó. Para cada quilograma de massa corporal, a quantidade permitida no máximo de ácido fosfórico é 5 miligramas. Então a gente faz a regra em 3, né? Se para cada quilograma posso ter 5 miligramas de ingerido de ácido fosfórico, se uma pessoa que tem 60 kg de massa ingere quanto? Podemos fazer essa relação de 3 bem simples, podemos encontrar o valor e substituir na equação, ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal, só para recordar, a gente passou de miligrama para grama, estou passando de uma unidade menor para uma unidade maior. Quando eu passo de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir, ok? Então, 1 grama tem 1000 miligramas.
A gente saiu da unidade maior para menor. Se eu quero retornar agora do menor para o maior, que é esse caso, eu vou dividir por 1000. Ou seja, 5 miligramas equivale a 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Ok? Aqui está a concentração e a massa. Então, ó, para cada quilograma de massa corporal, existe 5 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido fosfórico. E se uma pessoa que tenha 60 quilos de massa corporal, ela vai ter quanto, pessoal? X. Que a gente fazendo o cálculo, vamos encontrar aí 300 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido fosfórico. Pois bem, se nós já achamos aí a massa, só substituir naquela equação que eu vos falei há pouco tempo, vai permitir você encontrar o volume. Se quiser aplicar a equação diretamente, então só você pegar a massa do soluto que nós já encontramos agora, que nesse caso é 300 vezes 10 a menos 3, e dividimos pelo volume da... Volume não, perdão, pela concentração em gramas por litro. Ok? Então vai dar o valor total. Se não quiser fazer pelo uso da equação, é outro caminho. E qual é o outro caminho, professor? Regra 3. E é bem simples, pessoal. Se para cada litro da solução de refrigerante tem 0,6 gramas de ácido fosfórico, então se nós tivermos aqui 300 vezes 10 a menos 3 gramas, vamos ter x litros, que vai dar, olha, 0,5 litros, ou seja, meio litro de refrigerante. Ok? Então, um cálculo bem simples, nós mostramos de duas formas, ou por equação, ou por regrinha de 3. Faça que vocês tenham mais facilidade. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Pois bem, pessoal, essa questão 2 diz o seguinte: precisamos preparar 500 ml de uma solução 0,3 mol por litro de sulfato férrico. O sal disponível é o sulfato férrico não hidratado. Esta solução é preparada colocando a quantidade correta do sal sólido num balão volumétrico de 500 ml e acrescentando água aos poucos até que todo o sal esteja dissolvido. Após isso, continua-se a colocar água até atingir a marca existente no balão. Pergunta-se, letra A, pessoal, qual a quantidade em mol de sulfato férrico hidratado, utilizado? Letra B, qual a massa em gramas de sulfato férrico não hidratado utilizado? E na letra C, qual a concentração em mol de íons sulfato em solução? Então, vamos lá. Essa questão vocês percebem que trabalha já com concentração em quantidade de matéria, que nós chamamos também de concentração molar ou concentração em mol por litro, que é a mesma coisa, ok? Então, na letra A, ele diz o seguinte: qual a quantidade em mol, em quantidade de matéria, desse sal hidratado? Pessoal, vocês podem aplicar uma regra em 3, simples, ou pode utilizar simplesmente a própria equação, porque a gente sabe que a molaridade, ou também conhecida como concentração em quantidade de matéria, ou também concentração em mol por litro, que é simbolizado por esse Mzinho com a perninha bem diferenciada, bem exótica, é dado pela quantidade de matéria do soluto, o N1, dividido pelo volume da solução expresso obrigatoriamente em litros. Então, se você quer encontrar o mol, pessoal, a quantidade de matéria, só você multiplicar a concentração molar pelo volume da solução em litros. E nesse caso, já temos a concentração dada no enunciado da questão, que é 0,3 mol por litro, e o volume temos aí em ml, mas lembre-se, tem que estar sempre em litro. Então, para eu passar de ml para litro, eu tenho que dividir por 1000. Vai daí meio litro, ok? 0,5 ml. Então, esse é um caminho. Se quiser fazer por regra 3, é uma outra possibilidade. Como é que eu faria através da regra 3? Bem simples, pessoal. Se em 1 litro nós temos 0,3 mol desse sal, que é um composto iônico, então se nós tivermos 500 ml, que equivale a meio litro, vamos ter X. Então perceba, bem simples, é uma outra rota, é outro caminho. Mais fácil, vocês acham mais simples, mais fácil, ok? Então, para a gente achar aqui o valor rapidamente, perceba, 1 litro, daqui para cá, nós diminuímos pela metade, Então, aqui também vai ser a metade. Aqui tínhamos 0,3 mol no início, vamos passar a ter aqui 0,15. Então, X,
que nós vamos encontrar aqui, esse cálculo, é justamente 0,15 mols desse sal, é um sal de ferro, certo? Que é um composto iônico, ok? Custei 0,15 mols desse composto iônico. Pronto, acabou-se o item A. Vamos para o item B. E o item B, ele diz assim: a massa em gramas de sal hidratado usada. Pessoal, para nós encontrarmos a massa do composto, a gente pode utilizar essa equação, que corresponde à equação da quantidade de matéria. Professor, e qual a equação? É essa: quantidade de matéria do soluto, N1, é igual a M1, que é a massa soluto, por M1, que é a massa molar do soluto. Mas se nós já temos o mol, a quantidade de matéria que a gente encontrou no item anterior, e temos a massa molar, que é aquela que a gente calculou na tabela periódica, podemos encontrar a massa do soluto através dessa relação matemática. Então, a massa do soluto, para que possa ser encontrada, só você multiplicar, pessoal, a quantidade de matéria do soluto pela massa molar da substância, que nesse caso é o sulfato férrico nono hidratado, ok? Que se nós fizermos aí esse cálculo da massa molar, que lembrando, é a massa que a gente encontra na tabela periódica, e utiliza como unidade dimensional, unidade de medida, gramas por mol ou gramas vezes mol menos 1. Vamos achar aí 562 gramas por mol. Então pegamos a massa do ferro, que é 56, vezes 2, porque temos dois átomos de ferro aqui. Pegamos a massa do enxofre, que é 32, multiplicamos por 3, que está presente no sal. Pegamos a massa do oxigênio, que é 16, e multiplicamos por 12. Depois fizemos a mesma coisa com as 9 moléculas de água, ok? Totalizando aí 562 gramas por mol. Pronto, agora ficou simples. Então, só a gente pegar simplesmente a quantidade de matéria, que é o nosso N1, ó, equivalente aqui, pessoal, só para recordar, ao N1, que está logo aqui embaixo nessa equação, e multiplicarmos pela massa molar do soluto, que nós simbolizamos também nessa outra equação. Então, vamos achar o valor aqui, ó, de 84,3 gramas de soluto, no caso desse sulfato férrico, ok? Então, o item B, bem simples. Então, você aplica aí a equação direta, só multiplicar a quantidade de matéria pela massa molar do soluto diretamente. Agora, preste bem atenção na questão C, no item C, pessoal. Item C diz assim: a concentração molar do sulfato em 500 ml de solução 0,3 molar, mol por litro. Galerinha, quando qualquer questão te perguntar sobre a concentração molar dos íons, ou também conhecido como concentração e quantidade de matéria dos íons, lembre-se, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o composto e quebrá-lo em água, para você obter os íons, porque a partir dos íons você vai fazer o balanceamento e vai olhar para a proporção estequiométrica. Foi isso que eu fiz aqui embaixo no item C. Peguei o sulfato férrico, como é um composto iônico, formado por ligação iônica, vou colocá-lo em água. Sofre uma reação de dissociação iônica, liberando como íons o Fe3+, chamado íon férrico, e o íon sulfato, que é o SO4 com carga menos 2. Professor, o SO4 sempre é menos 2? Sempre. Por quê? Porque ele vem do ácido sulfúrico, pessoal, que é o H2SO4, e é um ácido que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ao perder os 2 hidrogênios ionizáveis nas duas etapas de ionização, então ele vai ficar com 2 elétrons a mais aí, ok? Também é conhecido como um ânion composto bivalente negativo. Ânion composto por quê? Porque é formado por 2 elementos, negativo, porque tem carga menos 2 aí, ok? Então pronto, fiz a reação de dissociação, separei o cátion do meu ânion e vou agora fazer o balanceamento. Se eu tenho 2 átomos de ferro aqui, ó, aqui eu só tinha um, pus um 2 aqui na frente. Se eu tenho 3 enxofres, vou pôr um 3 aqui na frente. Então, 12 oxigênios, 12 aqui, então está balanceado. Agora, olha bem os coeficientes estequiométricos. Temos 1 mol do sulfato férrico para 2 mols de íon férrico, 3 mols de sulfato. Então, qual a concentração molar da solução que nós achamos? 0,3 molar. Então, nós vamos olhar para cá agora.
Para encontrarmos a concentração do íon férrico, temos que olhar para o seu coeficiente. Pessoal, a quantidade do ferro é o dobro a metade do sulfato férrico. O dobro, professor. Então, você pega o 2 e multiplica pela concentração do sal. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6 molar. Ou seja, 0,6 mol por litro. Agora, para encontrar a concentração molar do sulfato, olha para o coeficiente estequiométrico. Pergunta a vocês, ele é o dobro, o triplo do coeficiente? O que é que vocês acham? É o triplo, ó. Ele é 3 vezes mais. Então, você pega o valor da concentração inicial da solução, 0,3, e multiplica por 3, totalizando 0,9 molar de íon sulfato, ou seja, 0,9 mol por litro. Ok? Então, pensou em concentração em quantidade de matéria para íons, sempre faça isso. Quebrar o composto, obter os íons, depois efetuar o balanceamento. Após efetuar o balanceamento, olhe a proporção estequiométrica, ou seja, o número de mols. Depois é só você fazer a devida proporção. Ok? Então, caro aluno, ficamos por aqui e até a próxima aula.